Olhe para eles, olhe para você. Somos numerosos e únicos. Cada ser humano é uma obra-prima da natureza. Somos seres complexos, formados por uma intrincada tapeçaria de características e experiências que se entrelaçam para criar uma identidade singular. Somos também uma combinação de fatores biológicos e genéticos que possibilitam a existência e a unicidade de cada ser. Somos parte da natureza, ainda que não seja só isso. Somos um universo multifacetado de valores, sonhos e histórias. No entanto, sabemos que não somos os únicos seres que habitam o mundo. Toda a Terra e seus recursos naturais são compartilhados com outros seres viventes que dependem dela, assim como nós. Veja o mundo com suas belezas naturais. Veja os animais e todos os seres que compõem a Terra. O que há em nós que nos aproxima da natureza? E o que podemos dizer da essência humana, do que afinal somos feitos e quem somos? No segundo episódio da temporada Raízes, vamos em busca de respostas por diferentes campos do saber, na tentativa de compreender quem é o ser humano e o que o distingue. Ao longo da história, filósofos e pensadores se debruçaram para tentar entender quem é o ser humano, sem de fato chegar a uma conclusão única. Nessa tapeçaria de possibilidades é difícil dizer quem somos. Há quem diga que somos o que falamos, somos o que comemos, somos o que lemos ou o que vemos. Outros preferem classificar como seres com sentimentos, que amam, que odeiam, sentem raiva, medo e felicidade, embora haja ainda quem prefira o argumento da racionalidade, da razão e seres com a capacidade de refletir sobre quem são, o que fazem e como se apresentam. É verdade que a identidade de cada um é formada também pelo seu entorno, pelas histórias que viveu, pela educação de seus pais, pelos momentos de alegria e tristeza, prazeres e traumas. Nessa linha, podemos dizer que são as idas e vindas da vida que formam quem somos. Mas indo um pouco além, vemos perspectivas mais amplas, já que a biologia, a psicologia, a filosofia e a religião podem dar respostas distintas sobre quem o ser humano realmente é e o que deseja. Talvez uma visão não abordada até agora tenha a ver com a perícia criminal, por exemplo. Afinal, em tempos modernos da comunicação e da exposição, onde pouca coisa se mantém em segredo e onde todos querem saber detalhes dos acontecimentos, o true crime se tornou moda. Aí talvez esteja mais um elemento humano, a curiosidade. Há quem diga que o interesse em crimes está atribuído à nossa tendência natural para a narrativa. Somos atraídos por histórias envolventes e histórias de crime muitas vezes fornecem considerável cenário de drama. Outros argumentam que a curiosidade sobre crimes pode ser uma expressão pelo desconhecido e pelo proibido, interesse em acompanhar a busca por justiça, ou ainda que seja uma espécie de mecanismo de autopreservação ao conhecer os perigos que podem ameaçá-los. Por essas e outras, a perícia pode apontar aspectos interessantes sobre o ser humano, tanto de sua biologia como de seu desejo. Então, para começar, quem é o ser humano para a perícia? O ser humano é um organismo único, que tem características exclusivas, diferentes de espécies animais, e quando é necessário identificar uma amostra biológica
suspeita, né, se é de um ser humano ou se é de uma espécie animal, nós podemos fazer essa detecção através de exames macroscópicos, morfológicos, exames microscópicos, verificando as células específicas pertinentes à amostra do ser humano. Então, o ser humano é um ser exclusivo, que contém muitas informações que possibilitam o identificar. O DNA talvez seja o maior resumo biológico do ser humano. Nele estão todas as informações genéticas de um indivíduo, visto até hoje como uma das maiores descobertas científicas dos últimos tempos. Sua principal função é transportar as informações contidas em suas sequências, chamadas de genes, no processo de reprodução dos seres vivos, o que vai determinar a cor da pele, dos olhos, do cabelo, entre outras características. Tudo está no nosso DNA. É como se fosse um arquivo de quem nós somos. E principalmente, o DNA é único. Não há duas pessoas com a mesma informação genética. Quer dizer, com exceção de gêmeos idênticos. Então, no DNA existem milhares de genes que são responsáveis pela produção de proteínas, e essas proteínas ajudam a determinar as nossas características. Mas muitas delas não dependem apenas do nosso DNA, muitas delas dependem também da interação dos genes que estão no DNA com o nosso meio ambiente. Então existem características que são exclusivamente genéticas, por exemplo, tipo sanguíneo. Você nasce com um determinado gene e você vai ser do tipo A, ou do tipo B, ou do tipo AB, e isso não tem como ser mudado. Existe uma lei na biologia chamada recombinação genética. Graças à recombinação genética, existe a garantia de que não há dois indivíduos iguais, tanto nas plantas e nos animais, como nos seres humanos. Esta recombinação genética faz com que cada indivíduo que nasce neste planeta seja diferente do outro. O caso dos gêmeos é uma alteração da lei, é uma anomalia, mas é a generalidade que é importante. É a recombinação genética que nos torna diferentes uns dos outros. Por isso, os filhos são parecidos com os pais, mas não são iguais aos pais. Os irmãos se parecem uns com os outros, mas não são iguais. Existe, portanto, uma variabilidade. Cada bebê que nasce traz consigo metade do DNA de cada um dos pais, com algumas porções só suas, individuais. E apesar de haver algumas semelhanças com os pais ou irmãos, ainda há várias diferenças. Imagina quando comparado a pessoas de outras famílias sem nenhuma relação conosco. A diversidade, a pluralidade de informações genéticas que existe no mundo é muito grande. No caso de gêmeos idênticos, como eles são formados por um óvulo fecundado por um único espermatozoide, eles compartilham os mesmos genes cedidos pelos pais no ato da fecundação. No entanto, apesar de compartilharem o mesmo DNA, os irmãos gêmeos ocupam lugares diferentes no útero da mãe, e a movimentação de cada um faz com que o relevo na pele dos dedos não sejam os mesmos, e por isso, ninguém compartilha a mesma impressão digital. Mas tendo em vista que a unicidade do ser humano é a regra, a biologia passou a ser um recurso do direito. Em cenas de crime, ou mesmo para determinar quem é o pai de determinada criança, o DNA é tido como prova cabal na identificação do suspeito. Voltando à perícia, como determinar se a amostra biológica em si é de fato humana? Seria possível confundir com uma amostra biológica de algum animal, por exemplo? Então, numa cena de crime, onde se tem lá uma mancha vermelha, vamos supor, né? Essa mancha, ela passa a ser uma mancha suspeita. Uma vez que a gente esclarece que aquela mancha de fato é sangue, agora eu vou distinguir de quem é esse sangue, de que espécie, se é de alguma espécie animal ou se é humano. Também através de testes morfológicos, verificando lá o formato das hemácias, né? Dos leucócitos tem diferença na morfologia das células sanguíneas humanas para as células sanguíneas de várias espécies animais. Então, microscopicamente, eu posso fazer esse exame.
Uma vez dada aí a sinalização de que é de fato sangue humano, eu posso então com essa amostra de sangue humano realizar as extrações de DNA e verificar o DNA. Então eu já sei que é DNA humano, agora eu posso estabelecer o perfil genético dessa amostra humana. Para ficar mais claro, a Rogéria, nossa entrevistada, tenta nos explicar na prática a diferença de pelo animal de um fio humano. Mas primeiramente, perguntei a ela por que na perícia é importante fazer essa diferenciação. Porque, por exemplo, em uma cena de crime, você pode ter ali algumas amostras de fios, né? E como saber se, de repente, essa amostra foi de uma vítima que esteve naquele local, se essa vítima era humana, né? Ou se não tem nada a ver, não tem correlação com o crime. Então, a gente diz que quando você faz o levantamento de amostras numa cena de crime, você pode encontrar determinados elementos que são vestígios. Então, possíveis amostras correlacionadas com o evento delituoso, com o crime. Quando você leva esses vestígios para o laboratório e examina laboratorialmente, então, através de química, de morfologia, de microscopia, e você identifica que ele é de fato aquilo que você suspeitava, esse vestígio agora passa a ser chamado de evidência, né? Porque agora ele realmente evidencia que aconteceu algo ali que se tinha uma suspeita. Perfeito. Se a diferença existe e para a perícia é importante, o que se pode ver de peculiar em um pelo animal e em um fio de cabelo humano? Bom, o pelo de um cão, ele tem uma estrutura diferente do pelo de outros animais e diferente do pelo dos fios, né, do cabelo humano. Então, o cão, por exemplo, ele vai ter o longo do fio, que a gente chama de córtex, não é um longo do fio tão transparente quanto o que a gente vê em humanos. Lógico que depende da cor da pelagem, né? Mas o córtex, ele tem uma estrutura um pouco mais robusta para fios de animais, e a medula do fio pode ser globosa, parece que tem umas bolinhas lá dentro, né? Parece várias bolinhas assim concatenadas. Então isso é uma estrutura de fio típica de origem animal canino. O humano, ele tem uma estrutura mais delicada, o córtex, né? E ele vai ter uma medula também muito mais retilínea, muito mais delineada no sentido de ser contínua, alongada. Pode ter também a medula fracionada, mas ela obedece uma linha bem regular, né? Diferente do que a gente observa aí do fio de animal. Evidente que, em alguns casos, já se percebe a diferença a olho nu ou mesmo sentindo a textura de cada fio entre os dedos. Se para a perícia é importante fazer essa diferenciação para dizer quem é quem até se encontrar o suspeito, para nós, talvez, ver o que é diferente no ser humano pode trazer respostas na busca de quem somos e do que somos formados. O ser humano não é apenas um compilado de material genético a ser identificado em algum momento. É difícil definir quem somos. Somos seres com uma capacidade notável de raciocínio, linguagem e consciência. Somos seres dotados de inteligência com a capacidade única de comunicar ideias complexas por meio da linguagem escrita e falada. Além disso, nossa consciência nos permite refletir sobre nossa própria existência, tomar decisões morais e buscar significado na vida de uma maneira que nenhum outro ser é capaz. Mas é importante reconhecer que compartilhamos muitas semelhanças fundamentais com os animais. Biologicamente, somos mamíferos, assim como muitos outros seres vivos. Temos a mesma necessidade de alimento, água, abrigo e reprodução.
e dependemos dos recursos naturais para sobreviver, assim como outras espécies. Então, nós vamos encontrar estruturas similares, porque são organismos complexos que andam, que olham, que enxergam, que respiram, né? Que tem um coração que bombeia o sangue, que tem o fígado, que tem o estômago, a boca, o intestino se alimentam. Então, claro que eles têm que ter órgãos e estruturas compatíveis, porém, cada um na sua complexidade. Inclusive, isso possibilita o avanço da ciência. Isso é positivo. Por quê? Porque nós conseguimos utilizar modelos animais para entender o ser humano. Então, no laboratório, para testar um medicamento, uma substância, eu posso utilizar um camundongo, um ratinho. E eu sei que ele compartilha alguns genes com o ser humano, né? A função de alguns genes, eu consigo entender que fisiologicamente o funcionamento de alguns órgãos pode ser similar, ter algumas similaridades. E ao longo desses testes, você começa geralmente com células, depois para modelos animais. Nós chegamos, o modelo mais utilizado, mais similar, é o macaco rhesus, por exemplo. Porque ele realmente compartilha várias similaridades com o ser humano. Na história dos estudos das similaridades entre animais e seres humanos, por vezes a diferença foi baseada na capacidade de ter sentimentos. Ao supor que determinadas emoções eram restritas aos humanos, cientistas deixaram de fazer perguntas e, consequentemente, pesquisas relevantes sobre como são os sentimentos no mundo animal. Ao levantar questionamentos sobre o assunto, pesquisadores descobriram que, na verdade, animais brincam, sentem medo, se alegram, cuidam uns dos outros, o que proporciona uma perspectiva interessante sobre os seres com quem compartilhamos a Terra. Mas onde, afinal, reside nossas diferenças? Haveria algo que nos distingue como humanos? O principal que eu vejo é a capacidade do ser humano de processar informações de forma muito diferente, né? E a gente fala isso na filosofia, a gente chama de desejo primário versus desejo secundário. E isso significa o seguinte: todo o reino animal, ele trabalha com desejos primários. A gente pode chamar de instintos, mas basicamente desejo primário é aquilo que você vê na sua frente, ou você precisa naquele momento, naquele instante, e você faz aquilo acontecer, né? Isso é um desejo primário. Então, por exemplo, nossa, estou com fome, preciso comer. As decisões que eu tomo são de acordo com um desejo primário que eu estou sentindo de encher a minha barriga de comida. Estou com sono, preciso dormir. Desejo primário, né? O ser humano, ele tem uma capacidade de trabalhar não somente com desejo primário, mas com desejo secundário. O que isso quer dizer? É quando eu desisto do meu desejo primário por causa de um desejo ou uma necessidade que é maior, mas mais a longo prazo do que o desejo primário. Então, vamos pegar religiões como um exemplo, né? Religiosos no mundo inteiro, agora nesse momento, por exemplo, estão jejuando. O que é o jejum, além de um desejo secundário que absorve o desejo primário? O desejo primário é eu preciso comer. Todo o restante do reino animal, sem exceção, precisa comer, vai comer. O ser humano é o único que vai dizer, eu tenho um propósito maior do que saciar a minha fome. Esse é o meu desejo secundário. Seja agradar a Deus, um pedido necessário para curar a minha sobrinha do câncer. As semelhanças e diferenças entre animais e seres humanos têm intrigado cientistas há anos. Há quem diga que essas semelhanças são evidências da evolução e que o ser humano não passa de um animal desenvolvido. Outros sugerem que os animais e toda a vida na Terra, assim como os seres humanos, foram planejados e que suas semelhanças são um elo constante que remete a um Criador. Mas o que, afinal, há em cada ser humano que o aproxima da natureza? Tudo no nosso organismo é muito harmônico, né? Então, nós temos muitos elementos que são associados, são moléculas complexas que têm, obviamente, função múltipla. E quando a gente pensa em outros elementos,
não moléculas, mas elementos mais simples, como cálcio, né, como ferro, como fósforo, são átomos que vão constituir moléculas e que são necessários para o bom funcionamento também do nosso organismo, para compor moléculas, para compor estruturas celulares. E esses elementos que você citou, eles são encontrados também em outros seres, ou mesmo na Terra? Completamente inerentes e pertinentes a outros seres. Sim, então o mesmo aminoácido, por exemplo, que é a pequena estrutura que compõe as proteínas, né? O mesmo aminoácido que a gente encontra no nosso organismo, a gente vai encontrar em outros organismos, em animais, em vegetais. Você vai encontrar o mesmo cálcio, fósforo, ferro, minérios que a gente pode encontrar no nosso organismo, você vai encontrar com a mesma composição na terra, no barro, por exemplo, né? Quanto mais em outros seres vivos. Na natureza existem alguns graus de semelhança. Existe uma uniformidade entre todos os seres vivos. Temos muitas coisas em comum. Por isso, a espécie humana não é uma espécie à parte da natureza. Pelo contrário, nós temos muitas coisas em comum com a natureza. Nós temos muitas semelhanças com esses animais. Para a teoria da evolução, essas semelhanças são devidas a uma ancestralidade comum. Então, quando você tem semelhanças, isso indica que dois animais com semelhanças tiveram ancestral comum. Mas o criacionista vê de outra forma. Ele acredita que Deus, ao criar o reino animal, ele criou a partir de um padrão básico e com diferentes adaptações para diferentes ambientes e diferentes animais. Então, não necessariamente as semelhanças têm que nos levar a pensar que houve um processo de evolução. Ao contrário, podemos pensar que na mente do Criador, ele quis fazer as criaturas ligadas umas às outras, com graus de semelhança, como se formassem um único desenho, com muita variabilidade. Talvez tenha sido observando cuidadosamente a natureza, com suas semelhanças e diferenças em relação a si mesmo e aos seres ao seu redor, que o ser humano buscou encontrar respostas sobre quem realmente é. Mas como vimos no episódio anterior, se tantas civilizações até aqui encontraram respostas para o significado da vida por meio da crença de seus relatos de criação, estaria ali também a resposta para quem de fato é o ser humano? Crendo então que não somos fruto de matéria e acaso, desenvolvidos ao longo do tempo, mas sim criados intencionalmente pelas mãos e pela vontade daquele que deu origem a todas as coisas, surge a questão: quem afinal é o ser humano? Então eu acho que inicialmente essa questão de quem é o ser humano tem a ver com da onde ele vem, né? E da onde ele vem, pensando bem diretamente, ele vem do pó, ele vem daquilo que não é nada e, consequentemente, ele não é nada. Ele é frágil, ele é vulnerável, ele é dependente de uma outra coisa. E essa outra coisa é o sopro de vida, né? Que vem direto de Deus. Então, respondendo a sua pergunta, o ser humano é a junção de pó, né, de terra, com um sopro divino. Eu acho que esse é o resumo de quem é o ser humano. Dessa união a gente tem muita coisa para pensar, né? No mundo com tantas ideias, pode ser difícil saber quem somos de fato, não é? Na revista Esperança Eu no Universo, você vai encontrar respostas não apenas sobre quem você é, mas também qual é o seu propósito. E se você já tem essa revista Esperança, nós temos um catálogo inteiro à sua disposição que pode te ajudar a entender o seu propósito no mundo. Mande uma mensagem pelo WhatsApp para 12 98244 4449 e peça